Olá a todos, eu sou a professora Sayonara Câmara, sou do programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também faço parte da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, a ABRAPGFT, que é quem está promovendo essa aula. Essa aula tem como tema, então, a escrita de projetos de pesquisa. E aqui a gente vai abordar a escrita de projetos, né, os passos básicos sobre a escrita de um bom projeto de pesquisa, para aquelas pessoas que têm interesse em, por exemplo, submeter proposta para um edital de mestrado, doutorado, né, para ser aluno de um programa de pós-graduação, ou para a escrita de um projeto de pesquisa para uma agência de fomento, por exemplo. Então, nessa aula, a gente vai abordar sobre a escrita da introdução, a revisão de literatura do projeto, sobre os objetivos, metodologia, os resultados esperados. Vamos abordar um pouco sobre o cronograma, sobre as referências bibliográficas e, por fim, a gente vai abordar sobre o que deve constar no resumo do projeto de pesquisa. Mas antes de começar, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Antes de começar a escrita do seu projeto, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, é importante a gente verificar quais são as normas do edital. Cada edital, por exemplo, para novos alunos para programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, de diferentes instituições, e às vezes na mesma instituição, mas de diferentes programas, possuem regras diferentes. E é importante que a gente avalie essas regras, analise antes de começar a escrever, para que não haja problemas em relação a não cumprimento de regras que leve à eliminação do candidato. Tá? Então, verifique as normas do edital, qual o número de páginas, limite de caracteres. Alguns editais, eles promovem, eles divulgam que cada parte do projeto de pesquisa tem que ter uma quantidade específica de caracteres ou de palavras, e isso é importante a gente saber já para se programar se é necessário fazer um projeto mais extenso ou um projeto mais enxuto. Né? Em relação a formatações também, isso é muito importante. Um outro aspecto que é muito importante é, antes de você começar a escrever qualquer coisa, é definir qual é a sua questão de pesquisa, qual é o seu problema de pesquisa, qual é o questionamento que a sua pesquisa vai responder. Isso é importante, isso está bem claro antes de você começar a escrever, porque a escrita de todas as etapas vai depender dessa questão de pesquisa. Então, essa questão de pesquisa pode ser relacionada, por exemplo, ao efeito de uma intervenção, pode ser relacionada a entender um prognóstico de uma doença, ao perfil sociodemográfico, funcional, enfim, de determinadas populações. Então, os objetivos podem ser distintos, né? Essa questão de pesquisa pode ser distinta de acordo com o tipo de pesquisa que você quer executar. Mas é muito importante que essa questão seja definida no começo, tá? E que seja claro o que exatamente você quer investigar, porque isso vai servir de base para a escrita de todas as demais etapas do projeto. E uma outra coisa também, antes de começar, se você quer investigar sobre um determinado tema, sobre uma determinada área, leia muito sobre ele. Né? Procure artigos científicos publicados nesse tema, leia bastante sobre o que já existe, e aí você vai tentar, no seu projeto, tentar discutir alguma questão de pesquisa que não esteja já muito consensual na literatura. Se for algo, por exemplo, que já existe o consenso, vários estudos já identificaram que determinado tratamento é eficaz ou que é ineficaz para aquela determinada condição que você está investigando, com aquelas mesmas características, não vale a pena você propor um novo projeto de pesquisa que vai repetir o que já se sabe, o que já está certo na literatura. Então, a partir da leitura sobre o tema, você vai conseguir identificar melhor que aspectos daquele tema ainda não estão claros, ainda não são consenso, que podem ser úteis para que você possa elaborar uma questão de pesquisa inovadora. Tá? Então, é muito importante que se leia sobre o tema, né? Que se tenha conhecimento sobre o que é discutido sobre aquele tema que você quer investigar. Outros aspectos importantes. Durante essa leitura, o preparo para a escrita do projeto, bem como quando você for escrevendo o projeto, você vai citar alguma literatura, né? Você vai ler esses artigos e você vai citar essa literatura ao longo do seu projeto. Então, sempre nessa busca
da literatura sobre o tema que você quer investigar, é importante que você faça a partir de artigos científicos que tenham sido publicados em revistas conceituadas, tá? Então, assim, existe hoje um grande problema, né, de muitos artigos científicos publicados em revistas predatórias, né, de baixa qualidade. Então, a gente tem que ter alguns cuidados na hora que a gente vai usar algumas referências no nosso projeto para não empobrecê-lo. Tá? Então, uma coisa que a gente deve evitar é citar fontes que não são acadêmicas, não são científicas, tem alguns sites que têm um perfil mais de divulgação científica, mas eles não são artigos, muitas vezes são opiniões dos autores, então não é interessante a gente citar esse tipo de trabalho, e nem revistas que não sejam conceituadas. E aí, como é que você vai saber que essa revista é ou não adequada, né, o seu artigo seria adequado para ser citado? Né? Existe uma série de questões que eu não vou conseguir me aprofundar nessa aula, mas, de maneira geral, eu indico que, né, para os meus alunos, para as pessoas que eu oriento, que busquem fazer a sua pesquisa em base de dados já conhecidas, como, por exemplo, a PubMed, embora não é garantia de tudo que você encontre num site de busca como esse seja realmente de boa qualidade, isso tem uma série de outros aspectos envolvidos. Mas eu digo isso para que se evite fazer uma busca apenas no Google, né, que às vezes saem referências, saem textos que não são acadêmicos, né, que podem empobrecer o seu trabalho, tá? Então, uma dica que eu dou é sempre tentar referenciar o seu trabalho em artigos publicados, tá? E não em outros trabalhos. Às vezes tem pessoas que citam outros trabalhos que ainda não foram publicados, por exemplo, né, como até trabalhos de iniciação científica ou trabalhos de mestrado e doutorado. Sempre busque se esses trabalhos já foram publicados em revistas, porque aí fica mais enriquecedor para o seu projeto. Então, além disso, né, buscar os trabalhos, evitar fontes não acadêmicas, tá? E, a partir disso, quando você for fazendo essa busca de trabalho, dos trabalhos publicados, que você for lendo sobre o tema, você vai já fazendo o fichamento dos artigos, ou seja, você vai lendo os artigos que lhe interessam, vai destacando partes dos artigos que podem ser úteis para a escrita do seu trabalho, sobre aspectos importantes que aquele estudo cita, né, questões que eles levantam, que são importantes para o seu trabalho. Então, você vai fazendo o compilamento dessas informações e de maneira que você coloque, né, de onde saiu aquela fonte, né, quem é o autor, de onde foi que você encontrou aquela referência, para que quando você for escrever o seu trabalho, você consiga citar aquela informação e citar o autor que foi responsável por ter dito aquela informação, por ter encontrado aquele resultado que você está escrevendo no seu projeto. Tá? E é importante, durante esse processo todo, sempre ter cuidado com plágio, tá? Então, a gente não deve copiar exatamente o texto que uma outra pessoa já publicou. Então, se eu quero citar um outro autor, eu devo ler o que ele encontrou, então, encontrei que o autor citou determinado aspecto de um resultado do estudo dele, eu vou, com as minhas palavras, citar o que aquele autor encontrou e referenciá-lo, né, colocar o nome do autor que fez aquele estudo que eu estou comentando, tá? Então, temos que ter cuidado com o plágio para não repetir informações exatamente como outras pessoas escreveram, né, ou repetir informações, ou, inclusive, não referenciar os estudos, você fala sobre algum aspecto, como, se você não citar a pessoa, fica parecendo que foi você que escreveu aquilo, mas, na verdade, você está se baseando no estudo de outra pessoa, então é importante dar o crédito para essa outra pessoa, tá? Então, isso é muito importante, porque isso é critério de eliminação em muitos editais, né, quando é identificado plágio, e também temos que ter cuidado com recursos de inteligência artificial, que hoje em dia estão cada vez mais comuns, a exemplo do ChatGPT, né, que acaba sendo bastante utilizado hoje em dia, muitas pessoas utilizam para uma série de fins, e muitas acabam querendo utilizar para a escrita de trabalhos, né, acadêmicos, científicos e projetos de pesquisa. E aí existe um grande problema com o uso do ChatGPT, primeiro porque o ChatGPT acaba que quando a pessoa solicita ao chat para escrever o seu trabalho, não é você que está escrevendo, então é um outro, ele tira de outras fontes, então você não pode garantir que não haja plágio no que ele está colocando lá. Uma outra questão é que muitas vezes, né, a gente já viu
várias pessoas que investigam sobre o uso do ChatGPT, que muitas vezes eles citam informações que estão erradas, né, quando a pessoa solicita uma informação, solicita um texto sobre um determinado tema, ele acaba citando artigos e usando referências errôneas, tá? Então, temos que ter cuidado com isso. E também porque existem, hoje em dia, outros aplicativos que nos possibilitam identificar se o candidato utilizou ou não um recurso de inteligência artificial como o ChatGPT. Isso também pode ser eliminatório num processo de seleção de mestrado, doutorado, né, ou de algum projeto de pesquisa de maneira geral, tá? Então, temos que ter esses cuidados. A primeira parte, então, que eu vou comentar com vocês é sobre a introdução ou a revisão da literatura, tá? Existem alguns projetos alguns editais que eles solicitam que o candidato escreva uma introdução, depois uma revisão de literatura, uma justificativa separada. Alguns são mais concisos, querem que seja escrita apenas uma introdução, já seguido dos métodos, né, como um artigo científico. Então, por isso que eu falei desde o começo, que é importante a gente saber como é o edital, para você saber o que você vai escrever. Mas, de maneira geral, a introdução, bem como a revisão de literatura, ela tem o objetivo de fazer com que o leitor entenda o porquê que você vai realizar aquela pesquisa, de maneira que ela vai abordar aspectos que ajudam o leitor, a pessoa que vai ler o seu projeto, a entender por que que você chegou naquela questão de pesquisa que você já estabeleceu, né, antes mesmo de começar a escrever. Tá? Então, a introdução, então, quando ela é uma revisão de literatura, que ela permite que seja mais extensa, né, quando o edital permite que ela seja mais extensa, ela pode ser subdividida em tópicos, tá? Em relação a, né, esse tamanho do projeto, se ele permite uma revisão mais longa, você pode dividir em tópicos, então você vai abordar os diferentes aspectos que são importantes para o seu trabalho, cada um em um tópico diferente, tá? Ou ela pode ser um texto único, né, como uma introdução. A introdução, de maneira geral, de um projeto, ela deve ter um aspecto de um funil, a estrutura de um funil, em que eu primeiro abordo aspectos mais abrangentes e depois eu vou falando de aspectos mais específicos até eu chegar realmente na minha questão de pesquisa. Tá? Então, se eu vou abordar, por exemplo, sobre um protocolo que eu quero identificar qual seria o melhor protocolo para uma determinada condição de um paciente, né, um protocolo de fisioterapia para melhora de um resultado em algum tipo de paciente. Eu vou primeiro abordar sobre aquela doença, sobre aquela questão que eu estou investigando, vou abordar os aspectos gerais sobre aquilo, para deixar claro por que é importante aquela condição, se ela é muito prevalente, se ela afeta muito a qualidade de vida e a funcionalidade das pessoas. Depois eu começo a abordar sobre mais especificamente do tratamento, né, afunilando um pouco mais sobre o que eu estou querendo investigar, que seria algum tratamento específico. Eu abordo sobre os tipos de tratamento, eu digo o que já se sabe a respeito do que funciona e o que não funciona, até que eu chego no meu ponto específico, onde eu destaco para o leitor qual é o aspecto específico que está faltando na literatura que eu quero investigar, tá? Então, uma dica para a gente conseguir escrever essa revisão de literatura ou essa introdução, eu geralmente gosto de escrever os tópicos, tá? No primeiro parágrafo eu vou abordar sobre esse aspecto, no segundo sobre outro aspecto, escrevo como se fossem tópicos e a partir desses tópicos eu vou desenrolando, né, ou desenvolvendo o texto que vai responder cada uma daquelas frases, daqueles tópicos que eu elaborei inicialmente, tá? Então, essa é uma dica que facilita a escrita de um projeto. Tá? Tanto de um projeto de uma revisão de literatura que você vai dividir em tópicos, quanto de uma introdução que você vai escrever como um texto completo. Né? Esses tópicos que eu estou falando seriam só para lhe ajudar a desenvolver melhor o texto e eles seriam eliminados para ser transformados em um texto completo, né? Um texto corrente, melhor dizendo. Então, a introdução, né, de maneira geral, seja ela mais extensa ou mais curta, ela é geralmente dividida em 3 partes. A primeira parte é aquela que você fala de maneira geral o que já se sabe sobre aquele tema. Depois você vai falar sobre o que não se sabe, o que é desconhecido sobre aquele tema. E a terceira parte sobre, de fato, o que você vai investigar, né? Inclusive, pode abordar já os objetivos e as suas hipóteses.
Sobre o que é conhecido, então a primeira parte, que é a parte mais abrangente, né? Você vai fazer algumas afirmações sobre qual é o foco do seu estudo, qual é o conhecimento mundial e atual sobre aquele tema. Nessa primeira parte, você já pode definir siglas ou termos importantes, ou conceitos, quando você vai abordar um assunto que não é que exige um conceito a ser definido inicialmente para que esse conceito seja desenvolvido melhor ao longo do projeto. Então, nessa primeira parte da introdução é que você faz isso. E com essa parte, a gente aproveita para destacar qual é a importância desse tema de uma forma geral. Então, como eu abordei inicialmente, né, anteriormente, se é um tema, se você está investigando sobre uma determinada condição musculoesquelética, que é muito prevalente, que afeta as pessoas, afeta a qualidade de vida, a funcionalidade, ou que ela leva a uma comorbidade, a mortalidade. Então, são aspectos que você pode destacar nessa parte inicial da sua introdução, para deixar claro que esse é um tema importante de ser investigado, tá? Ou é um aspecto, pode ser uma doença mais rara, mas que ela afeta muito a vida das pessoas, você tem que tentar deixar claro por que é importante estudar aquele tema, fazendo essa abordagem, afirmações sobre o conhecimento geral sobre esse tema, definindo bem ele, tá certo? Então, como a gente geralmente começa a introdução do trabalho. Depois você vai abordar sobre o que é que não se sabe ainda, o que é que não é conhecido, né? Então, aí, a partir disso, você vai tentar mostrar para o leitor quais as questões não são esclarecidas a respeito daquele tema. E aí você pode abordar de uma série de meios, né? Tem poucas informações disponíveis, então você está investigando um tipo de tratamento que ele já foi investigado, por exemplo, em outras patologias, mas não exatamente para essa, e aí você destaca, né, que existe essa carência de estudos para essa determinada patologia, ou você está, enfim, verificando se uma mudança num protocolo que já é padronizado seria interessante para o seu, para ser testado, já que não existe esse novo essa nova forma de aplicar esse protocolo. Enfim, pode ser diferentes formas de você tentar destacar o que é que não está esclarecido. Ou pode ser, inclusive, alguma espécie eu estou falando muito de tratamento, né, de protocolo, pensando na área da fisioterapia, mas pode ser, por exemplo, estudos que tenham encontrado resultados divergentes, né? Um estudo, por exemplo, de associações, você quer saber se tem associação de se existe associação entre duas variáveis, os dois aspectos, é o seu objetivo. E aí você vê algumas pesquisas que encontram associações, outras pesquisas que não encontram associações. Tá? Então, você destaca isso, que ainda existe o conflito na literatura e por isso que se vê a necessidade do seu estudo. Tá? Então, aí você vai dizer por que o estudo é necessário, então, para responder essa lacuna. Tá? Se é uma lacuna que, de fato, ela é importante, ela vai, de alguma maneira, poder contribuir para a prática clínica, para o conhecimento daquele tema, para, inclusive, políticas públicas de saúde. Então, aí você destaca, né, por que essa lacuna precisa ser preenchida. E aí, uma coisa importantíssima na escrita da introdução, e que a gente costuma ver bastante, na hora que a gente vai analisar projetos de pesquisa, né, de candidatos, enfim, de diferentes tipos de editais, é a frase que a gente chama de suicida, que é quando você, né, o candidato, né, a pessoa que está escrevendo o projeto, descreve uma conclusão de outros autores sobre o que você está investigando de forma definitiva. Ou seja, se eu quero investigar se o protocolo X funciona comparado com um protocolo convencional, e eu cito um outro autor que já identificou isso, e eu digo, segundo fulano tal, esse protocolo, de fato, funciona para isso. E aí, essa que a gente chama de frase suicida, porque por que então que você vai fazer isso de novo? Porque se você está afirmando que isso já é consenso, se já se sabe, já é uma conclusão que existe na literatura, por que você vai fazer essa pesquisa de novo? Qual seria, então, a novidade do seu estudo? Tá? Esse é um dos grandes problemas que a gente identifica
na escrita de projetos, né, de pessoas que estão tentando vagas aí para mestrado, doutorado, é essa dificuldade em mostrar a importância do seu trabalho, a novidade do seu trabalho. Tá? Então, se existem outros estudos que já investigaram aquele aspecto, você tem que tentar identificar o que é que você poderia trazer de novidade em frente ao que já existe. É uma mudança de algo que já existe de determinada forma, aquele protocolo, ou se encontra associações nesse grupo, dessa variável com essa variável, em pessoas com aquelas características, mas não se sabe num grupo com uma outra característica, ou não se sabe se aquele protocolo seria o mesmo se se reduzisse lá número de sessões, ou, enfim, fizesse alguma alteração que ainda não foi investigada. E tem que ter também um motivo, né? Por que seria importante você fazer essa investigação com essas modificações, né? Por que isso seria importante? Isso seria útil em que sentido, tá? Então, são coisas para vocês pensarem na hora de escrever o projeto, né? E deixar isso claro para o leitor. E aí, por fim, você vai descrever na sua introdução o que é que de fato você vai investigar. Então, você vai apresentar já uma hipótese clara da sua proposta. Tá? Você pode já estabelecer o objetivo do estudo de forma clara. Tá? Existem alguns editais que pedem que o objetivo venha num tópico separado. Aqui eu estou dando o exemplo deles vindo integrado já à introdução. E aí você destaca também no final qual o ganho que haverá com a realização do seu estudo. Né? O que vai melhorar de fato, enfim, no aspecto que você está investigando com a realização desse estudo, certo? Então, esse seria o fim da introdução. E aí, outros aspectos, né? Como eu estava falando antes, é sempre importante citar as fontes, né, que você utilizou para escrever o seu trabalho, tá? Então, se você, por exemplo, está citando um artigo que você está citando um dado, vamos supor, no começo, né, que essa é uma condição que afeta tantos por cento dos brasileiros, tá? Então, você vai citar a referência do estudo que fez uma análise de prevalência daquela condição, que identificou que tantos por cento das pessoas têm aquela condição. O que eu quero dizer é que você tem que citar o estudo que, de fato, identificou aquilo, que o resultado daquele estudo foi aquilo que você está citando. Porque muitas vezes a gente vê que pessoas acabam citando outros artigos que também falaram aquilo que você quer falar. Tá? Então, deixa eu dar um outro exemplo. Um estudo, por exemplo, que você quer citar um estudo que identificou que tal protocolo era melhor do que tal protocolo, né? Você quer falar, protocolos de fortalecimento muscular são superiores do que de alongamento para determinada condição, tá? E aí você vai e cita a referência daquele estudo. Essa referência tem que ser do estudo que comparou o protocolo de fortalecimento com o de alongamento, né? Estou dando um exemplo bem aleatório, que identificou aquele resultado, e não um outro estudo que também citou um trabalho que diz que protocolos de fortalecimento seriam superiores ao de alongamento. Tá? Então, o que eu quero dizer é que você deve citar o artigo original que fez aquele estudo, certo? Então, às vezes, a gente até, quando está lendo artigos, a gente vê que o artigo que a gente está lendo citou uma série de estudos, e aí você vai nas referências desse estudo, encontra o artigo, lê se de fato ele encontrou aquilo e usa ele como sua referência primária, né, ou outra pesquisa que tenha encontrado a mesma coisa que você quer falar, tá? Então, sempre citar as fontes que estudaram de fato o aspecto que você menciona. Um outro aspecto é a justificativa do trabalho, né, como eu falei inicialmente. Ela pode vir separada em um outro tópico, né, a depender das regras do edital, ou ela pode já estar dentro da sua revisão da literatura, né, da sua introdução. Mas, de maneira geral, a justificativa, se ela tiver que vir separada, a justificativa geralmente é um texto um pouco mais curto, que o autor ele vai tentar convencer o leitor da importância daquele trabalho, daquele tema, e aí geralmente se usa as próprias palavras do autor. Então, na justificativa, a gente geralmente não precisa citar outras fontes, porque a gente não vai citar dados específicos, que isso já está lá escrito na sua introdução, você já citou, já referenciou.
A justificativa você deveria reabordar sobre a importância do trabalho usando as suas próprias palavras. Claro, se for necessário citar alguma informação muito específica na sua justificativa, você pode acrescentar uma referência, mas geralmente a gente, né, utiliza as nossas próprias palavras para a escrita da justificativa. Então, nela, você tem que destacar a relevância do estudo diante da temática proposta, né, como uma condição muito frequente, incapacitante. Você vai explicar a importância do estudo como forma de preencher a lacuna de pesquisa previamente descrita e vai enfatizar a originalidade do estudo e como ele irá contribuir para o avanço das pesquisas sobre o tema ou da prática clínica. Tá? Então, a justificativa, ela meio que faz um resumo de alguns aspectos que você já falou na introdução, em relação a esse aspecto, é destacar a relevância, destacar como é que o estudo vai preencher a lacuna, a literatura e a originalidade dele. E aí os objetivos, como eu falei anteriormente, eles podem já estar descritos ao final da introdução, né, no último parágrafo, ou ele pode vir em um tópico separado. Quando se solicita que a introdução e objetivos sejam tópicos separados, né, no edital, geralmente é necessário escrever o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos, tá? Então, o objetivo geral é aquele objetivo principal do trabalho. É o objetivo que é baseado na pergunta de pesquisa que você já estabeleceu previamente, né? É o seu objetivo principal. Então, se a minha questão de pesquisa, eu queria saber na minha questão, eu queria saber, será que o protocolo X é melhor que o protocolo Y para tratar a condição Z nessas determinadas pessoas, né, determinada população? Então, eu tenho a minha pergunta de pesquisa. Então, com base nisso, meu objetivo seria comparar o protocolo X com o protocolo Y no tratamento das pessoas com condição Z, certo? Então, daquela população com condição Z. Então, o objetivo, ele de fato tem que estar extremamente alinhado, seu objetivo geral, com a questão de pesquisa que você estabeleceu. E os objetivos específicos, então, são objetivos que podem ser secundários do projeto. Eles podem desde envolver os objetivos, os passos que você vai tomar, por exemplo, para atingir o seu objetivo principal. Nas pesquisas, por exemplo, epidemiológicas, a gente quer avaliar uma associação entre duas variáveis, mas a gente tem que primeiro ver a associação dessas variáveis com outras, a gente chama de variáveis correlacionadas ou variáveis covariáveis, né? O agente primeiro traça, um estudo longitudinal, por exemplo, a gente traça primeiro o perfil da população, sabe como ela está naquela condição inicial e como ela evolui com o tempo, né, que seria o objetivo principal do trabalho, seria saber um prognóstico da evolução com o tempo, não objetivo secundário, um objetivo específico seria a prevalência naquele determinado ponto, ou associação com outras variáveis que não são as principais do trabalho, tá, certo? Ou quando você está falando, por exemplo, de estudos de intervenção, às vezes eu quero saber se aquele protocolo melhora um aspecto específico, por exemplo, a força muscular. Eu quero saber se tal exercício vai melhorar, comparado com outro exercício, vai melhorar a força muscular do paciente. Mas existem outros aspectos que eu posso querer também investigar, são meus objetivos secundários, como, por exemplo, eu quero avaliar também a dor do paciente, eu quero avaliar a qualidade de vida, que seriam objetivos secundários que eu posso citar aí nos objetivos específicos, tá? Então, você estabelece quais são os seus objetivos, o seu objetivo geral, principal, que é o que responde à sua questão de pesquisa, e se tem outros objetivos que você também quer compreender na execução, né, do seu projeto. Então, terminando a introdução e objetivo, a gente passa para a metodologia. A metodologia, então, ela vai ser de acordo, né, vai ser definida o tipo de estudo, né, de acordo com o objetivo da sua pesquisa. Se a sua pesquisa tem o objetivo de investigar a associação de determinadas variáveis, você vai fazer um estudo transversal, né, um estudo observacional transversal. Se o seu estudo quer saber como se comporta ao longo do tempo determinada condição, né, com determinada patologia, né, com determinado grupo, como ele se comporta ao longo do tempo, você vai fazer uma pesquisa longitudinal. Se você quer saber o efeito de uma intervenção, você vai fazer um estudo experimental. E aí, o tipo de estudo, ele tem que responder à sua pergunta de pesquisa. Tá? Então, não é adequado que você descreva, por exemplo, na sua introdução,
levante a lacuna na literatura de que existe uma carência de estudos que investiguem, por exemplo, como aquela determinada condição vai se desenvolver ao longo do tempo, ou qual o efeito de longo prazo de alguma intervenção, que não se sabe como é que se comporta durante, sei lá, nos anos seguintes, se o seu projeto não tem capacidade de responder isso. Tá? Então, você tem que estar sempre ligando o que você colocou na introdução, o que você levantou de lacuna na literatura, com o que você vai fazer de metodologia. Tá? Então, isso tudo tem que estar bem conectado. Uma outra coisa é para atentar para a viabilidade do projeto. Tá? O tempo de execução para fazer o projeto, recursos pessoais que vão ser necessários, vão ser preciso de outras pessoas para lhe ajudar a coletar dados, que equipamentos são necessários, qual o espaço físico para realizar aquele projeto. E aí isso é muito importante, levando em consideração que muitas vezes são projetos de mestrado, por exemplo, nós temos 2 anos para executar o mestrado, né, de maneira geral, incluindo cursar disciplinas e tal. E se você propõe um projeto que ele é muito mais extenso, que tem, por exemplo, precisa de uma amostra muito grande, e é uma doença que não é tão comum, então você vai demorar a conseguir aquela amostra, vai demorar muito mais tempo do que os 2 anos lhe permitem, então você tem que pensar nisso na hora de escrever o seu projeto. Tá? Então, geralmente, projetos de mestrado, que tem um período mais restrito, a gente tenta fazer uma pesquisa, né, uma metodologia de pesquisa que lhe permita executar naquele tempo. Tá? Então, tudo isso é importante. Também não adianta você propor uma investigação que necessite de um recurso que é muito caro, que não esteja disponível na universidade, ou que não seja possível, né, de estar disponível em curto prazo, para executar seu projeto, porque aí você perde nessa questão da viabilidade. E uma outra coisa seria o uso de checklists, que vão lhe ajudar a embasar essa escrita da metodologia. Então, existe hoje em dia uma série de checklists para cada um dos tipos de estudo. Por exemplo, o Strobe é um checklist, ele diz o que é que você deveria ter na escrita de um estudo observacional. Tanto tem lá para estudos transversais, longitudinais, estudos de caso controle. Tá? Ele guia a escrita. Na introdução, você deve abordar sobre isso, e na metodologia, ele diz metodologia, resultados, até todas as etapas, né? Aí vocês podem pegar o Strobe e analisar, na parte da metodologia, cada um dos pontos que tem lá dizendo que é necessário que seja descrito, e usar isso para descrever o seu projeto de pesquisa. E assim você não esquece, né, de descrever algum ponto importante que seja útil para que a pessoa entenda como é que você vai executar o projeto. Temos também o consorte, que é para pesquisas, estudos experimentais, né, ensaios controlados. O Spirit, que é justamente para a escrita de protocolos de ensaios controlados, aleatorizados. E o Prisma. O Prisma é um checklist para a escrita de estudos de revisão sistemática. Tá? Então, lá tem todos os passos que precisam estar descritos, que vocês podem utilizar para ajudar nessa escrita. Mas, de maneira geral, o que é que uma metodologia tem que ter? De maneira geral, ela tem que dizer qual é o tipo de estudo, geralmente é a primeira coisa que aparece na metodologia, qual o tipo de estudo que vai ser desenvolvido. É um estudo observacional, se é observacional, ele é de que tipo? É transversal, é longitudinal, é um caso controle, é um estudo de ensaio clínico, controlado, aleatorizado, cego, né, duplo cego, é um estudo de revisão sistemática, ou é um estudo de revisão de escopo, tá? Então, isso deve estar descrito já no começo da metodologia. Outra questão é quando e onde. Quando esse estudo vai ser realizado, né, e onde ele será realizado. Então, você já pode propor o local da pesquisa, né, e o período que essa coleta deverá ser realizada. E com quem? Quem é a população, quem é a amostra que vai fazer parte desse estudo, né? Quem são as pessoas, que condições elas precisam ter para participar do estudo ou para serem excluídas do estudo. Tá?
Quais são os procedimentos que vocês vão utilizar para coletar as variáveis do estudo? Então, se eu quero, por exemplo, analisar a associação de determinadas variáveis, eu tenho que dizer como é que eu vou avaliar cada uma dessas variáveis, e aí dar os detalhes bem claros, de se é um questionário, você descrever qual é o questionário que será utilizado, se a partir desse questionário gera um score, né, gera uma pontuação, você vai dizer se essa pontuação, como é que ela vai ser usada, se vai ter um ponto de corte para definir quem tem abaixo ou acima daquele ponto de corte, descrever todos os aspectos que serão utilizados, né, as suas variáveis do estudo. Como se dará, se for um estudo de intervenção, como é que vai ser feita a intervenção, né, como é que é feito o protocolo, o que é que as pessoas do grupo de teste, ou grupo do que você está realmente testando, que você quer saber se funciona, o que é que eles vão fazer, como é que vai ser feito, e da intervenção comparativa, né, ou do seu grupo controle, né, que faça um outro tipo de intervenção que você está querendo comparar. E aí, como é que você vai avaliar o desfecho de interesse, né? Por exemplo, eu quero saber se minhas variáveis, né, independentes que eu falei do estudo, no estudo transversal, por exemplo, se associam com a funcionalidade da pessoa, eu vou dizer como é que eu vou avaliar a funcionalidade, que é o desfecho, né? Ou se eu estou comparando dois protocolos e quero saber como eles afetam a funcionalidade daquela pessoa, daquela condição, eu também devo descrever como é que essa funcionalidade vai ser avaliada, qual o protocolo, qual o questionário, qual é o teste de performance, né? E dar todos os detalhes para isso. Tem que ficar claro a metodologia para que a pessoa que leia consiga entender exatamente o que você vai fazer. Nada deve ficar obscuro, pouco claro, né, não definido, porque isso gera muitos questionamentos e dúvidas até sobre a viabilidade da realização daquele projeto. Tá? E, por fim, você descreve como é que os dados vão ser analisados, né, em relação à parte estatística. A questão estatística, muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade. Existe uma série de literatura, hoje em dia, que facilita o entendimento, né, de como devem ser feitas a análise dos dados. Mas uma dica que eu posso dar, né, para quem está começando, escrevendo, leiam outros trabalhos que fizeram coisas semelhantes, veja quais os testes que eles citam, pesquise sobre esses testes, saber se eles de fato respondem eles de fato analisam aquilo que você está querendo analisar, e você pode utilizá-los, né, como referência, como base para escrever a sua análise de dados, tá? Então, existe uma série de testes estatísticos que servem para comparar médias, para comparar proporções, tá? Para analisar risco, né, de determinada condição de um grupo em relação ao outro, tá? Então, existe uma série de testes que é importante que você descreva, de maneira geral, como é que você pretende analisar os dados. E aí, outra questão, a dica de escrita, né? Semelhante ao que eu falei para a introdução, eu gosto também de citar, já escrever os tópicos do tipo de estudo que eu vou, de acordo com o tipo de estudo que eu vou escrever, e eu vou preenchendo esses tópicos, tá? Aqui um exemplo de um estudo observacional, por exemplo. Então, geralmente tem um primeiro tópico, é tipo e local do estudo, né? E aí você descreve qual vai ser o tipo de estudo, onde é que ele vai ser feito, né, em que local, pode falar sobre quando ele vai ser feito. Depois, um outro tópico sobre população e amostra, ou sobre participantes, né, que seriam as pessoas que vão participar da pesquisa. Aí você descreve, você pode localizar, por exemplo, no mapa, onde está aquele grupo que vai fazer parte do seu estudo, dar características da idade, quais são os critérios que fazem com que aquela pessoa entre para participar do estudo. Tem que ter uma determinada faixa etária, tem que ter determinado sexo, ela tem que ter aquela condição, né, se você quer investigar, por exemplo, todas as pessoas precisam ter uma condição específica, a lombalgia, por exemplo, como é que você vai definir que a pessoa tem ou não lombalgia? Será por um diagnóstico clínico, será por autorrelato da pessoa, será por uma queixa, por um teste específico que você vai investigar? Então, tudo isso precisa estar descrito aí nesse tópico. Tá? E qual o critério, então, que eu poderia excluir essa pessoa, né? Essa pessoa atende o critério da idade, do sexo, da condição, né, para entrar no estudo, mas aí tem alguns aspectos que podem fazer com que você queira excluir essa pessoa, porque ela não vai atender né, ao critério para dar continuidade e permanecer no estudo. Sei lá, o desenvolvimento de uma agudização do quadro durante a coleta, pode ser que a pessoa não consiga executar todos os testes que você propõe,
enfim, pode ser que a pessoa desista de participar da pesquisa, né, ao longo, falte as sessões, enfim, você tem que estabelecer quais seriam os critérios para incluí-la e para excluí-la, tá? E aí também, repetindo o que eu falei anteriormente, se você não tem ainda experiência, né, em fazer esse tipo de estabelecimento de critérios, leia outros estudos que fizeram trabalhos semelhantes e vejam quais foram os critérios que eles incluíram e os critérios que eles colocaram, né, de inclusão e de exclusão. E é importante que haja um motivo para todos esses critérios, né? Então, se eu for investigando um determinado grupo, ou só homens ou só mulheres, teria que ter um motivo para isso, tá? Para você não apenas estabelecer de maneira aleatória, né? E sem um motivo para cada um dos seus critérios, tá bom? E aí você, depois disso, vai descrevendo os seus procedimentos de coleta de dados. Como é que eu vou avaliar, né, as variáveis, a variável dependente, o desfecho, né, como eu dei o exemplo anterior, né, como é que eu vou avaliar a força muscular, a funcionalidade, ou é a dor, né, qual o desfecho de interesse que eu estou avaliando. Depois eu descrevo como é que eu vou avaliar as variáveis independentes, e aí se for um estudo de intervenção, eu descrevo, né, o grupo que vai fazer uma intervenção e o grupo que não vai fazer a intervenção, que vai fazer uma outra intervenção, o que é que eles vão fazer. Depois eu posso descrever outras variáveis que podem ser importantes no trabalho, são variáveis que eu vou usar só para descrever a amostra, são variáveis que são importantes que serem levadas em conta, por exemplo, tá? Um exemplo, que é a condição socioeconômica, ou o IMC, muitas vezes interfere, né, nas relações que a gente estuda, a presença de doenças crônicas, tem uma série de variáveis que podem ser úteis na hora da gente compreender as relações daquelas variáveis do nosso estudo. E aí a gente escreve a análise dos dados, né, descreve como é que eles vão ser feitos, como é que vai ser feita essa análise de dados, e você pode deixar para abordar os aspectos éticos ao final. Algumas pessoas abordam já lá no começo, ou ao final, não há problema. E aí a questão ética em relação à submissão do projeto a um comitê de ética, se você está abordando de um projeto que já foi aprovado ao comitê de ética, você pode citar aí. Se é um projeto que não envolve coleta de dados primários, né? Você vai utilizar, por exemplo, dados que são públicos, aí você deixa isso claro aí nas questões dos aspectos éticos, que você não há necessidade de aprovação ética, por exemplo, para a execução do trabalho. E aí também você aborda sobre o termo de consentimento, né? Toda pesquisa com seres humanos é importante que as pessoas sejam informadas sobre o que será executado durante o projeto e deem o seu consentimento para participar. E aí isso é importante estar citado também no seu projeto, que isso será feito, né? Que você terá esse cuidado na hora de coletar os seus dados. E aí, uma vez que você descreve os tópicos, você vai preenchendo cada um deles. A metodologia, geralmente, ela já vem escrita em tópicos mesmo. Você pode olhar até artigos científicos, projetos, né? Diferentemente da introdução, como eu falei, que muitas vezes pode vir uma revisão da literatura, que é dividida em alguns tópicos. A metodologia, geralmente, ela já vem realmente dividida em tópicos, tá? E aí você vai preencher esses tópicos que a gente abordou antes, né? Tipo, local do estudo, população e amostra, você vai preenchendo com as informações necessárias e pode deixar o seu trabalho final dividido nesses tópicos. E aí, quando você for preencher, você tenta dar uma sequência lógica, né? Você descreve os tópicos de acordo com a sequência lógica, uma sequência cronológica. Por exemplo, você vai primeiro divulgar você vai primeiro descrever como é que vai ser feita a divulgação do seu estudo. Se você quer, por exemplo, coletar pessoas que vivem na comunidade. Então, você vai explicar como é que vai ser feito essa captação dessas pessoas, como é que você vai divulgar sobre o seu estudo, você vai anunciar nas unidades de saúde, como é que essas pessoas vão ser recrutadas, e depois você descreve, por exemplo, os critérios de inclusão e de exclusão. É interessante você seguir a sequência lógica, né? Primeiro eu vou fazer isso, depois é que eu faço isso. Então, primeiro eu recruto as pessoas para o meu estudo, depois é que eu vou vê-las quem é incluso, quem não é, quem vai ser excluída, né? Quem vai ser incluída e quem vai ser excluída do estudo, tá? Uma outra dica é colocar o que é mais importante primeiro dentro de cada tópico.
procedimentos, por exemplo, você descreve primeiro as variáveis mais importantes do seu estudo e depois as variáveis mais secundárias, daquelas lá dos objetivos secundários. Tá? Então, primeiro você descreve o que, de fato, mais importa para você e depois as outras coisas. E um outro aspecto é praticar a objetividade na escrita dos procedimentos. Isso não só na metodologia, né, não só nos procedimentos, mas em todo o seu trabalho. É importante a gente praticar a objetividade, né? A linguagem acadêmica ela é mais objetiva, são frases mais curtas, tá? Existe até uma sugestão de algumas referências que as frases devem ter no máximo 3 linhas, ou no máximo 25 palavras, em torno de 25 palavras, para não evitar frases extensas que sejam difíceis de ler. Então, na hora de descrever procedimentos, embora a gente tenha que descrever detalhes que sejam importantes para que a pessoa entenda como será feito o procedimento, também você tem que tentar descrever aquele procedimento de forma clara, mas sem ser excessivo na quantidade de palavras e sem utilizar frases muito extensas. E aí a gente parte para os resultados ou impactos, né, esperados da sua proposta. Então, geralmente, os editais, eles pedem que o candidato escreva o que é que se espera, que impacto a sua proposta vai ter, ou qual o resultado que você espera. E aí você vai responder nesse tópico como os resultados do estudo proposto, eles poderão impactar, por exemplo, a prática clínica. Qual é a aplicabilidade da pesquisa proposta para a prática do fisioterapeuta, por exemplo. Ou seja, como os resultados da sua investigação podem ser de fato utilizados na prática. Então, ele vai, por exemplo, melhorar um procedimento, vai poder facilitar uma alta mais rápida para o paciente, ele vai favorecer um menor custo, né, se identificado a investigação, né, daquele aspecto. Enfim, você vai analisar como é que o seu estudo ele pode impactar, ele vai poder fornecer dados, por exemplo, para que se possa estabelecer políticas públicas de saúde naquele tema. Enfim, você vai tentar estabelecer como é que aquele seu trabalho vai impactar a prática clínica, né, a saúde das pessoas. E aí, esses resultados esperados, eles devem estar em harmonia com os objetivos do estudo, né, e o problema de pesquisa levantados. Tá? Então, tem que estar conectado a eles. Porém, ele não é uma repetição dos objetivos. E muitas vezes a gente vê as pessoas repetindo, né, os objetivos aí nos resultados esperados, né? O objetivo é avaliar se tal protocolo é melhor do que tal protocolo. No resultado esperado, espera-se avaliar se o protocolo é melhor que o outro protocolo. Então, não se repete, então você vai tentar ir mais além. A partir do meu resultado, o que é que eu vou ter? Quando uma pessoa lê o resultado do meu trabalho, o que é que você espera que ele possa impactar na prática clínica, por exemplo, do fisioterapeuta? Tá? Então, é esse o exercício que deve ser feito. E ele deve estar conectado com as outras partes do trabalho. Aqui um exemplo. O objetivo, avaliar o efeito de um protocolo X na melhora do sintoma Y de pacientes com a condição Z, seria o objetivo do seu trabalho. Então, os resultados esperados seriam, você vai descrever como os profissionais podem atuar no tratamento do sintoma com base nos seus resultados, como eles podem mudar a prática clínica atual ou diretrizes de tratamento, se ele pode mudar direcionamento de recursos financeiros, tá? E aí você vai levar em conta, na hora de escrever isso, qual foi a lacuna na literatura que você levantou, né? E o protocolo que você está testando, tá? Então, isso é importante haver essa conexão entre as partes. Um outro tópico que geralmente é solicitado nos projetos é sobre o cronograma. Tá? Então, no cronograma, você já descreve quanto tempo você vai precisar para executar cada uma das partes do seu projeto. Tá? E aí você vai considerar o tempo total de execução do projeto e também de cada etapa. E aí você também tem que atentar para executar um projeto, existe uma série de etapas que são preparatórias que a gente deve levar em consideração quando a gente planejar um projeto, né, por exemplo,
para um edital de mestrado, de doutorado. Então, você tem que levar em consideração que existe uma série de etapas, como a aprovação ética, né? Se o trabalho ainda não foi aprovado em comitê de ética, é necessário um tempo para isso, né? Para que esse projeto seja submetido, né? Existe uma série de documentos que precisam ser submetidos aos comitês de ética, eles precisam de tempo para analisar, muitas vezes tem pendências que o autor precisa responder para que o projeto seja, então, aprovado, tá? Então, isso geralmente leva alguns meses. Uma outra questão, o treinamento da equipe de pesquisa é um outro aspecto que deve ser considerado, tá? São várias pessoas que vão ajudar nessa coleta de dados, uma pesquisa que envolve uma pessoa que seja o avaliador, uma pessoa que aplica o protocolo, então essas pessoas precisam ser treinadas para tal. Isso requer tempo, né, e deve ser previsto também. É necessário adquirir equipamentos, né? Então, às vezes, se a gente vai adquirir equipamentos, isso leva um tempo, principalmente se forem recursos de projetos de pesquisa que sejam vinculados a universidades, requerem um tempo para serem adquiridos, tá? Então, isso deve ser levado em consideração também. Um outro aspecto, considerar o recrutamento dos participantes, tá? Quando você vai fazer uma pesquisa que precisa de uma amostra grande, geralmente como os estudos epidemiológicos, precisam de amostras maiores, ou de populações muito específicas, pode até ser uma amostra pequena que você está planejando, mas que tem uma condição mais rara, uma condição mais difícil de ser identificada, elas requerem maior tempo, né, para ser realizado. Então, não adianta você, no seu cronograma, planejar só poucos meses, né, ou pouco tempo para realizar o recrutamento dos participantes, se você sabe que é algo que vai levar bastante tempo. Então, é importante que você seja realista já nessa elaboração do cronograma, para que, de fato, você mostre que o seu projeto é viável de ser executado, tá? E outra questão é considerar o tempo de coleta de dados, né? Se o seu projeto de pesquisa é um estudo transversal, coleta de dados, né, pode ser feita à medida que a pessoa vai sendo recrutada, ela vai sendo avaliada. Se é um estudo longitudinal, que eu preciso avaliar as pessoas, depois avaliar com um ano, então você tem que ver se vai ter tempo suficiente para fazer isso dentro do seu cronograma. Né? Se é um estudo de intervenção, que eu vou, às medidas do tempo, eu vou conseguindo recrutar participantes, aplicando a intervenção, reavaliando com o passar do tempo, você tem que analisar quanto tempo você precisa para fazer esse acompanhamento, né, e todas essas avaliações, tá? Aí, uma coisa interessante que vocês podem ver, né, se você não tem muita noção, nunca executou um projeto, você tanto pode verificar outros projetos que fizeram, que coletaram pessoas com características semelhantes, né, para ver quanto tempo demorou para fazer essa coleta, tá? Isso em condições semelhantes, obviamente, né, na mesma localidade, por exemplo. Você pode também utilizar dados estatísticos, né, do próprio SUS, dependendo do tipo de pesquisa que você vai desempenhar, você consegue, né, de tipo de variável que você vai investigar, você pode pegar dados, né, de sistemas nacionais de saúde, que pode ter informação de qual é a porcentagem, por exemplo, de pessoas que têm aquela condição, que são identificadas a cada ano, a cada mês, e fazer uma estimativa de quantas pessoas você conseguiria identificar para o seu estudo, tá? Né, e utilizar isso como uma forma de embasar para criar o seu cronograma e já pensar mais ou menos quanto tempo você precisa para executar as atividades. E aqui eu coloquei um exemplo, né, que você pode criar um cronograma numa tabelinha, um quadro, que pode ser tanto por meses, aqui eu coloquei como os semestres, né? Você pode ir colocando os semestres e colocando atividade 1, atividade 2, 3, 4, 5, e colocando quando é que essas atividades serão executadas, né? Algumas atividades podem ser apenas no começo, por exemplo, do semestre, né? No primeiro semestre, outras elas podem acontecer ao longo de toda a pesquisa, como, por exemplo, aqui essa atividade 4, tá? Então, isso varia de acordo com o tipo de atividade que você quer executar. E, por fim, as referências, tá? Então, as referências é interessante, não por fim, que ainda falta o resumo, mas as referências, você vai citá-las ao longo de todo o texto, e é importante seguir as regras de formatação do edital. Se o edital não der, tá?
não der, qual o tipo de formatação que você deve seguir, por exemplo, muitas vezes se pede a ABNT, o Vancouver, ou APA, enfim, tem uma série de tipos de referências, né, que existem os padrões que devem ser utilizados. Se o edital não tiver essa informação, é importante que você padronize, e não você cite uma referência de uma forma e outra referência de outra forma, porque isso dá uma impressão de falta de cuidado, né, de zelo com o seu trabalho. Tá? Algumas referências, por exemplo, elas devem ser citadas ao longo do texto com o nome do o último nome do primeiro autor do trabalho, junto com o ano, e outras colocam apenas a numeração ao final da frase, né, ao final daquela frase que você quer referenciar, e a referência vai enumerada ao final. Então, você tem que saber qual é a regra, estudar para que você execute ela de maneira adequada. Existe uma série de ferramentas hoje em dia disponíveis para a organização das referências, né? Tem o EndNote, que é um dos que eu gosto bastante de usar, tem o Mendeley, que é gratuito, tem o Zotero, que também é gratuito, e vocês podem utilizar para padronizar e organizar as referências, tá? E é interessante esse tipo de ferramenta, porque à medida que você precisa alterar algo no texto, mudar de posição, ele já faz a alteração automática, né, inclusive na lista de referências. Então, vale a pena utilizar esse tipo de ferramenta. Mas quem não conseguir, né, quem não tiver disponível, tem que ter o cuidado de fazer essa padronização, de seguir realmente como é que ela deve ser feita, né, como é que ela deve ser feita, quais os passos que tem que ter para seguir a padronização dessa referência. Tá? Todas elas devem estar citadas, se você faz uma lista de referência, todas elas que estão na sua lista, elas têm que ter sido citadas no texto. Você não deve colocar referências ao final do seu trabalho, referências biográficas que não foram de fato referenciadas no seu trabalho. Tá? Então, você coloca ao final do seu texto apenas aquelas referências que você utilizou, que estão lá citadas nas frases, seja na introdução, na metodologia, tá, do seu trabalho. Outra coisa é citar as referências, que eu já abordei isso anteriormente, mas que elas sejam condizentes com o que foi apresentado na frase. Então, na frase, se você está falando uma frase que identificou que determinado protocolo é melhor do que outro, você está citando isso na sua frase, então você vai citar a referência que, de fato, investigou aqueles protocolos e encontrou aquilo que você está falando. Tá certo? E uma outra coisa é usar referências atualizadas. A gente tem que sempre dar preferência a essas referências atualizadas, né? Existe, obviamente, algumas referências que são clássicas, né, que elas definem alguns temas, né, que foram pioneiras em determinado tópico, que elas devem ser citadas, né, e não tem problema, mas a maioria das referências é interessante que elas sejam atualizadas. Quando a gente fala atualizadas, a gente tem que falar dos últimos 5 anos, tá? Então, é interessante que você tenha esse cuidado em trazer referências atualizadas, que você buscou a literatura mais atual. É um dos pontos que se observa geralmente nesses editais, né? Se a pessoa consegue citar referências atualizadas sobre o tema. Até porque muitas vezes se você cita, se você lê apenas referências muito antigas, esse conhecimento que era discutido na época, né, que a referência foi publicada, ela pode já ter sido modificada ao longo do tempo, né, e ter tido muitas modificações que hoje em dia já alguns aspectos que pareciam que ainda eram lacuna, que você está destacando no seu trabalho, elas já não são mais. Então, é importante que você esteja sempre buscando essas referências atualizadas e que cite no seu trabalho as referências mais atualizadas. Uma coisa que pode ser útil fazer, ao final, quando você analisar a sua lista de referências, veja se pelo menos, se mais da metade das suas referências tem pelo menos 5 anos, né? Tem no máximo 5 anos, tá? Então, isso mostra a sua atualização das referências. E a última parte, então, dessa aula é sobre o resumo. Geralmente, o resumo, embora ele seja a primeira coisa que se lê num projeto, né, quando a gente recebe um projeto, a primeira parte que está lá escrita, é a última coisa que a gente costuma escrever. Porque o resumo, ele, como o nome já diz, ele resume o que você já escreveu em todas as suas partes. Tá? Então, geralmente a gente deixa para escrever no final, porque facilita. Se você começar escrevendo pelo resumo, ele pode não ficar condizente com o que está no restante do seu trabalho.
Então, o resumo, ele pode ser tanto um resumo estruturado, que é um resumo que ele é separado por sessões, que são as mesmas sessões que tem o seu trabalho, geralmente introdução, metodologia e resultados esperados, tá? Os resumos têm, então, introdução, você escreve algumas frases sobre a introdução, metodologia e resultados esperados. Ou pode ser um resumo chamado de não estruturado, é um parágrafo único, tá? Então, pode ser que você, nesse parágrafo 1, você descreva sobre a introdução, sobre o objetivo do trabalho, a metodologia e os resultados esperados. Isso depende também de regras do edital, né, de informações que podem estar disponíveis já no edital. E aí, no resumo, para cada uma das partes, você deve prestar atenção, né, o que ele deve conter. A introdução do resumo, ela deve ser breve, né? Diferentemente da introdução escrita do seu trabalho, em que você aborda sobre a importância do tema, você faz uma série de colocações, de definições. No resumo, você já tem que escrever 2 a 3 frases no máximo, que aí você deixa bem claro o que já se sabe sobre o tema, o que eu não sei e o que eu vou examinar. Geralmente, na própria introdução, a última frase é meio que objetivo, né? O que eu pretendo fazer. Tá? Que ele também pode vir como um tópico separado, mas pode vir dentro da introdução. Tá? Então, se você está investigando, por exemplo, determinado protocolo, tá? Então, se sabe, por exemplo, que tratamento esse tipo de exercício é útil para pessoas com essa condição. Porém, não se sabe se esse protocolo associado com esse outro recurso traria efeitos benéficos. E aí, então, o objetivo do estudo é avaliar se esse protocolo associado com isso seria melhor do que algum protocolo isolado. Um exemplo bem simples, assim. Tá? Então, seriam 2, 3 frases que descrevem isso. Então, você não precisa ser muito extenso. A introdução de um resumo, seja de um projeto, ou seja mesmo de um artigo, ela geralmente é mais curta do que as outras partes do resumo. Na metodologia, geralmente ela já pode ficar mais extensa no resumo, tá? Então, na metodologia, você descreve um monte de coisa, né? Que são esses 8 tópicos aí que eu coloquei. Então, você tem que, na metodologia, ter qual o tipo de estudo, qual seria o diagnóstico principal, né, clínico, principal característica das pessoas que vão ser incluídas, por exemplo, se é um estudo com pessoas com lombalgia. Então, trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico randomizado com pacientes que possuem lombalgia há 3 meses, que, enfim, se o estudo, se for relevante, você descrever onde o estudo será feito, você descreve também. Isso no sentido de que por exemplo, estudos epidemiológicos, que se investiga, por exemplo, determinadas populações, é importante descrever, mas outros estudos mais clínicos talvez não seja tão importante descrever onde será feito. Qual será o tamanho da amostra, ou se terão grupos, né? Então, pessoas, por exemplo, grupo com e sem lombalgia, serão 50 pessoas no grupo, 50 pessoas no outro grupo, você já descreve aí. Quais variáveis serão analisadas, né? Então, essas pessoas serão avaliadas a respeito da dor, da qualidade de vida, por meio desse questionário, e de determinado aspecto funcional, você descreve. Qual a duração do estudo, se for um estudo longitudinal, né, se elas vão ser acompanhadas após tantos meses ou tantos anos, se vão ser acompanhadas, né, a cada 2 dias, enfim. Você descreve, né, se o estudo for longitudinal, quantas avaliações serão feitas, qual será o desfecho principal, né, como ele vai ser definido, por exemplo, a dor, né, eu posso usar uma escala numérica de avaliação da dor, né, de 0 a 10, e eu posso, no meu estudo, em vez de avaliar só o número quantitativo, eu descrever pessoas que têm dor leve, dor moderada e dor intensa, e aí de 0 a 2 seria dor leve, enfim, estou falando de maneira aleatória, né? 3 a 5 dor moderada e 6 ou mais dor intensa. Né? Isso aí você tem que descrever na metodologia. E como os objetivos, né, então, serão analisados, né? Os dados, você descreve o teste estatístico principal, né? Que às vezes na estatística do nosso trabalho a gente faz uma série de testes para poder chegar na análise principal. No resumo, aqui você descreve qual seria a sua análise de dados principal. Tá? Então, na metodologia do resumo, ela pode ser um pouco mais extensa, mas aí você tem que ficar também atento à quantidade de palavras do resumo, né? Se existir no edital um limite. Geralmente, o resumo ele não passa de uma página, tá? Então, na faixa de alguns editais falam em 200, 250, 300 palavras, então tem que ter cuidado com isso. E é importante, então, praticar a objetividade na escrita desses tópicos, né? Para poder você conseguir descrever todos os aspectos, mas de maneira concisa.
E os resultados esperados. Nesses resultados esperados, você vai descrever em 2 ou 3 frases, né, resumindo o que se espera com seus resultados, né, suas implicações práticas, né, com que é mais ou menos o resumo do tópico que você escreveu, de uma maneira mais sucinta, né, como é que esses resultados poderão impactar a prática clínica, mudar de alguma maneira a realidade daquela população, daqueles participantes com aquela determinada condição. E aí, algumas considerações finais. Quando você terminar de escrever o seu projeto, é importante que você se certifique de que todos os tópicos do projeto apresentam-se coesos e seguem uma sequência lógica. Tá? Então, a introdução, você escreve a introdução, você destaca uma lacuna na literatura, que é justamente o objetivo do seu trabalho. Na metodologia, então, aquela metodologia, ele vai, de fato, lhe dar subsídios para conseguir entender e responder aquele objetivo que você traçou, tá? E os seus resultados esperados, eles são condizentes com o que o seu trabalho consegue executar. Então, você tem que ser bem coeso nesse sentido, tá? Uma coisa que você deve levar em consideração, voltando um pouco aí sobre o que eu falei lá no começo da introdução, você tem que, de fato, por isso que é importante saber antes qual é a sua questão de pesquisa, antes de começar, de fato, a escrever. Porque muitas vezes algumas pessoas começam a escrever sobre o tema, destacando a importância daquele tema, destacando alguma lacuna na literatura, que não se sabe sobre um determinado aspecto, mas muitas vezes não é isso que a pessoa vai responder no seu trabalho. Tá? Isso é bem comum da gente ver, né, na avaliação de projetos de pesquisa. Às vezes, vou dar um exemplo na área, por exemplo, pacientes com fratura de quadril. Existe a pessoa pode citar lá, né, que são pessoas com fratura de quadril, que tem uma grande chance de ficar com incapacidade em longo prazo, que existem determinados protocolos, por exemplo, de pesquisa, mas que não se sabe, por exemplo, qual o melhor protocolo que conseguiria ter um efeito em longo prazo para essas pessoas. Por exemplo, se destacar bastante isso, citar estudos que também levantaram esse questionamento, e o seu objetivo do trabalho seria fazer a avaliação de um protocolo, enfim, ensaio clínico, que, na verdade, você só vai avaliar a pessoa por poucas semanas. Então, você acaba levantando uma questão de pesquisa, uma lacuna na literatura, que não é o que você vai responder. Isso é bem comum da gente ver, né, na avaliação de projetos, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, você, de fato, levantar a lacuna lá na sua introdução, que seja casada com o que está no seu objetivo e com a metodologia que você traçou. Então, ao terminar de escrever o seu trabalho, faça esse exercício de ver se todas as informações estão coesas. Outra questão, né, básica, é tentar preparar o seu projeto com antecedência, quando você sabe que um edital vai ser lançado. Se você pretende, por exemplo, fazer mestrado, né, ou doutorado em alguma instituição, você pode buscar editais dos anos anteriores, estão disponíveis na página do programa, para já ver quais seriam as regras, embora, obviamente, eles podem mudar de um ano para outro, mas você já pode ir se embasando naqueles editais e tentando já estabelecer o seu projeto, né, com antecedência, para quando o edital for lançado, você só fazer os ajustes que forem necessários e poder submeter. Porque a partir dessa escrita com antecedência é que você vai podendo refinar a escrita do seu trabalho, né? Muitas vezes a gente escreve um trabalho, e assim que a gente escreve, a gente passa batido muitas coisas, muitos problemas na escrita, frases redundantes ou frases muito extensas, que se a gente tem um tempo para não olhar para aquilo e volta a olhar, a gente consegue ler de uma maneira com outros olhos, né? E consegue identificar problemas. E outra questão é você se preocupar com a qualidade e não a quantidade de informações, tá? Às vezes projetos muito grandes, extensos, eles têm uma quantidade enorme de informações que não são relevantes e que poderiam ser eliminadas. E isso é algo que afeta negativamente a qualidade do seu projeto. Então, tente ficar atento a colocar no projeto o que de fato importa, tá? Então, se eu vou analisar determinado aspecto, né, de uma determinada característica de pacientes, eu vou descrever como eu vou fazer a análise daquelas características. E eu não preciso ficar citando outras coisas, outras variáveis que nem está descrito na minha análise de dados, por exemplo, que nem faz parte dos meus objetivos, tá?
Mesma coisa na introdução, na revisão de literatura. Você não precisa ficar abordando questões que você não vai trazer, que você não vai responder no seu trabalho, tá? Vou dar um outro exemplo, um estudo, por exemplo, de pessoas com incontinência urinária. Então, eu estou falando sobre incontinência urinária, eu vou avaliar pessoas que têm ou que não têm incontinência urinária, se está associada a um desfecho X. E aí, na minha introdução, eu abordo muito sobre incontinência urinária, eu falo que os tipos de incontinência urinária, elas podem ter resultados diferentes da associação com aquele meu trabalho, com aquele meu desfecho que eu estou investigando, mas aí, quando eu chego na metodologia, eu não diferenciei esses tipos de continência urinária. Então, eu acabei trazendo na introdução, levantando um problema que eu não vou ser capaz de responder com a metodologia. Tá? Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer, de ver se está coeso, ver se está claro, se não está extenso demais, trazendo informações que são desnecessárias e que podem atrapalhar a leitura do seu projeto. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu deixo aqui o meu e-mail, né, meu nome novamente, meu e-mail, e desejo boa sorte a todos na empreitada e na escrita dos seus projetos de pesquisa. Obrigada.